Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 22 de dezembro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Considerou então o dono da vinha: Que farei? Mandarei meu filho muito amado. Talvez que, vendo-o, lhe tenham respeito. Mas, ao vê-lo, os vinhateiros disseram entre si: Este é o herdeiro. Matemo-lo para que fique sendo nossa a herança. Lucas 20, 13 a 14. Meta do mês: desenvolver a gratidão e combater a ingratidão. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 937. Meta do dia: exercitar o amor e a gratidão a todos os familiares queridos pelas provas de amizade e sacrifício. Sugestão para sua prece diária: prece pelos parentes e pelas pessoas que nos são queridas. Graças a Deus, bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã rogando amparo, rogando proteção, e queremos colocar em tuas mãos a nossa família, nossos pais, nossos irmãos, todos aqueles que convivem conosco, nossos parentes, nossos amigos, todas as pessoas que nos são queridas. Que o seu amor, Jesus, possa estar com todos. Graças a Deus. Meus amigos, logo mais à tarde, às 6 horas, nós teremos o culto do Evangelho no Lar, que é transmitido para o YouTube de nossa Casa Espírita. Você é o nosso convidado para este grande momento. E lembrando que amanhã, segunda-feira, nós teremos a triagem fraterna para aqueles que desejarem fazer o tratamento espiritual. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas universais e ao Apocalipse. Confessai, pois, uns aos outros vossos pecados e orai uns pelos outros, para que sejais curados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16. O remédio salutar. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas sem interferência psíquica, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser, não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas. Referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado, com raízes no coração. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável, experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro
no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio, desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédios salutares. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E, embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Vinha de Luz, da editora FEB, capítulo 157, e também na obra A Verdade Responde, da editora Ideal, capítulo Remédio Salutar. Meus amigos, o esclarecimento de Emmanuel aqui, ele já que como se desenhou para nós como procedermos em nosso equilíbrio, em nossa saúde física e mental. E o Tiago, ele nos chama muita atenção na importância da oração fervorosa. Nós, muitas vezes, oramos desacreditando, não tendo fé. Por isso que, muitas vezes, não temos a cura, porque não temos fé. E não basta somente a fé, é preciso ter a vontade de mudança. O segredo do nosso tratamento, o segredo da nossa cura está no desejo da vontade de mudar. Veja que a importância da prece intercessória que o Emmanuel coloca aqui. Quando nós entramos em sintonia por meio da oração, por alguém que nós gostamos, por alguém que simpatizamos, ou até por aqueles que nós não gostamos, mas que tiramos tempo para orar por essas pessoas, nós entramos em conexão. Veja que o Emmanuel coloca, ele coloca, há conversações silenciosas pelo sem fio do pensamento. Então, quando a gente entra em sintonia vibratória para orar por uma pessoa determinada, nós nos ligamos a essa pessoa. E na obra No Rumo do Mundo de Regeneração, e que tem os áudios no nosso canal, se você puder gostar de ouvir os áudios que eu gravei os livros, tem lá no nosso canal, No Rumo do Mundo de Regeneração. E lá o Manuel Filomeno de Miranda vai falar da importância da oração intercessória também. Quando um dos trabalhadores da casa espírita entra em sintonia vibratória com o outro trabalhador, fazendo a prece, os benfeitores, ao ouvir a oração, aproximaram-se desse trabalhador. E ao aproximar desse trabalhador,
eles conseguiram perceber onde se encontrava o outro trabalhador. E aí eles rumaram para essa residência desse irmão e foram assisti-lo. Allan Kardec diz para nós que a maior força magnética existente na Terra é a prece. Está lá na Obras Póstumas. Então, a maior força existente que nós temos é a oração. Então, nós não podemos perder o foco da nossa vida, que é a oração. Então, orar. Orar com vontade, com querer mesmo, não simplesmente orar achando simplesmente que vai ser atendido, mas é fervorosa. E tem outro ponto que a carta de Tiago traz para nós, e provavelmente a gente vai falar isso amanhã e depois, porque são três comunicações de Emmanuel sobre esse assunto, mas que é importante. Confessai, pois, uns aos outros vossos pecados e orai uns pelos outros para que sejais curados. E se confessar os pecados é o desejo de transformação, da mudança que nós temos. Nós temos muita debilidade, muita fraqueza. O Emmanuel coloca aqui que a maior parte das enfermidades que nós temos, elas estão relacionadas com a nossa mente. Essas doenças estão relacionadas às nossas dívidas antigas. Então, elas estão impregnadas em nossa alma, ou seja, o nosso espírito é um ser devedor, é um ser que precisa passar por transformação. Não é o corpo físico que precisa da transformação, é o espírito. Se o espírito, nesta encarnação que nós nos encontramos, nós nos dedicarmos à transformação, nós vamos melhorar a nossa próxima encarnação. Vai ser com menos sofrimento, porque quanto menos dívida tivermos, os nossos corpos também serão melhorados. Lá na obra Nosso Lar, nós temos a questão da Dona Laura. Quando ela vai reencarnar, e os espíritos vão fazer a sua programação reencarnatória e vão trabalhar para que o seu corpo físico seja melhor do que os outros, para que ela possa dedicar-se ao bem pela o crédito que ela tem de ser boa. Então vamos ser bons, porque como a gente sendo bom, a gente vai tendo mais créditos, nós vamos tratando melhor o nosso corpo físico. A multidão de pecados será perdoada se nós amarmos muito. Graças a Deus. Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todas aquelas pessoas que estão em estados depressivos, que estão tristes, aquelas que estão sendo assediadas por irmãos tenebrosos, causando desequilíbrios. Traz, Jesus, a esses irmãos o equilíbrio. Que nesse instante os raiozinhos de sol e a legião da Mãe Santíssima possa adentrar a esses lares, recolhendo esses irmãos que estão causando dores e sofrimento. Bondoso Jesus, ajude-nos a nos melhorar em nossa reforma íntima. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.